O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente, reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estende tua mão, coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que crerão sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas eles foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém. Irmãos, apenas uma pequenina catequese. Por que esse domingo, esse segundo domingo da Páscoa, ele é conhecido como o domingo branco, ou inaudis, é uma linguagem hebraica traduzida. Porque é o seguinte: na época dos discípulos, dos apóstolos, quando Jesus morreu e ressuscitou, virou uma febre. Todos começaram a se converter, queriam se converter para Jesus, e a palavra era do próprio Cristo. Então, aceite receber o batismo, converta-te e receba. Então começou muita gente a querer ser batizada. Só que naquela época, nos 2 primeiros séculos do cristianismo, não é como é hoje, vários dias de liturgia. Então era só de domingo que eles se reuniam. Então o que aconteceu? Quando chegava na Páscoa, depois da ressurreição de Cristo, antes da Páscoa era feito toda uma preparação de quem seriam chamados neófitos. Neófitos é aqueles que iam receber o batismo no dia da Páscoa, no domingo da Páscoa mesmo. Então eles eram preparados
Então, no dia da Páscoa, eles eram batizados, recebiam os sacramentos. Aliás, eles recebiam os 3 sacramentos: o batismo, o primeiro, a primeira comunhão e a crisma. Eles recebiam tudo isso naquela época, ok? Só que aí, de um domingo para o outro, 8 dias depois, como está acontecendo hoje, o segundo domingo da Páscoa, eles tinham que passar do domingo anterior que eles foram batizados com a mesma veste branca. Eles tinham que colocar uma veste branca. A maioria eram adultos, viu? Eles colocavam uma veste branquinha, 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 simbolizando a pureza de uma nova vida. Então eles tinham que passar segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, e no domingo voltar todos os dias vestindo aquela roupa, indo trabalhar, vivendo normal com aquela roupa. Só que a palavra era, eles não poderiam fazer uma manchinha sequer no tecido da roupa, porque quando chegou o segundo domingo, eles voltariam para celebrar, e eles seriam assistidos pelos bispos para ver, deixa eu ver sua roupa, branquinha, hein? Então era o dia da retirada da roupa, da veste, simbólica, para dizer, agora viva assim também até o fim da tua caminhada aqui. Então, no 8º dia, né, que é o domingo para nós cristãos, é o dia do Senhor, que eles tiravam a veste e ainda recebia toda uma catequese ali do bispo. O bispo explicava o significado da água, do batismo que eles receberam, o óleo, etc. Então era assim, por isso que é chamado o domingo inaudis, branco, porque vivia assim. Bom, dito isso, vamos agora ao Evangelho. E aqui é muito importante, irmãos. Claro que aqui vocês vão fazer várias memórias do que a gente já trabalha aqui, mas vamos lá. Aqui, ó, começou o Evangelho dizendo assim: ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo. A palavra aqui é o medo. Pega o medo aí na cabeça de vocês. É igual aos medos que a gente tem, todos os melindres que a gente tem: medo, aflição, luto, perda, não sei o que eu faço, e agora? Estou me sentindo uma opressão, medo. Então, Jesus entra na nossa vida, por quê? Porque nós fomos batizados, então nós pertencemos, temos a vida de Cristo, somos discípulos dele, então ele também vai entrar na minha vida. Qual? No momento que eu estou com medo, e ele vai dizer shalom, shalom para mim, shalom para você. O que é shalom? A paz. Você está com medo? Olha, dá uma olhada aqui, eu ressuscitei, viu? Eu estou com você, eu dei o meu espírito para você. E que espírito é esse? O espírito que venceu a morte. Não tenha medo não. Então, a palavra, quando ele diz a paz esteja convosco, é porque eles estavam com medo, como você e eu, que ainda estamos nesse mundo, e a gente tromba o tempo todo com uma briga, uma doença, uma perseguição, um desemprego. O filho agora vem com essa, a filha vem com aquela, o matrimônio quebrado, uma cirurgia que tem que fazer, uma peste que vem, um infarto do outro, o luto. Ai, meu pai, que medo! E dá medo mesmo. Só que o Senhor, ele vai lembrar a paz. Veja que ele insistiu 3 vezes aqui, só no texto que João coloca. Ou seja, shalom significa: olha, eu estou com você, acalma aí, porque estás se trancando na tristeza. Porque eles estavam com as portas fechadas aqui por medo, né? No caso dos apóstolos aqui, era por medo da ocasião dos que perseguiam os cristãos, por causa de Cristo. Mas nós temos os outros medos de hoje nosso. Então ele entra também no nosso coração e vai trazer agora o Espírito. Veja, nesse caso aqui, os apóstolos foram batizados, como o nosso batismo, o seu e o meu. Nós fomos batizados usando a matéria água, na pia batismal. No caso deles, não precisava, é o próprio Senhor.
Então o Senhor soprou sobre eles o Espírito Santo, porque estavam com medo. Estava com medo. Então toma o Espírito Santo, olha, receba, eu te dou. Te dou. Então eles receberam o batismo dele como nós recebemos, igualzinho. Ok? Por isso que a gente canta aquela música para nós, né? Em verdade vos digo, quem não nascer de novo, na água e no Espírito, é o nosso batismo. Só que naquela ocasião, o próprio Senhor acabou de ressuscitar, aparece para eles. Precisou da matéria da água, né? Soprou, é o próprio Deus, ali está a trindade toda. A trindade toda está ali na frente dos apóstolos. Como nós temos hoje um rito sacramental, a gente fala, fulano, eu te batizo no nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Só que Cristo já está todo trinitário ali. Sopra. Recebei o Espírito Santo. Porque vocês estão com medo. Aqui está o carocinho da coisa de hoje. O medo do dia a dia. O medo da doença. O medo do que vai acontecer amanhã com a igreja. O medo que vai acontecer com meus filhos. O medo comigo porque eu estou ficando velhinho, velhinha. O medo, enfim. Ok? Então o Senhor entra e começa a colocar. Agora vamos lá. A leitura que a gente fez hoje, todas elas, não perca o raciocínio que o padre começou a falar para você e para mim. O medo, Deus entra. Mas as leituras de hoje está falando para nós, principalmente a segunda, em Apocalipse, significa o seguinte, resumidamente: o Senhor, Ele é o consolador nas aflições do medo. É um rebate, é um respingo para o Evangelho. Por que, padre, a segunda leitura do Apocalipse é uma leitura de consolação? Porque naquela época, João, evangelista, ao escrever o Apocalipse, o livro, ele escreveu porque Nero, já ouviu falar de Nero? Nero, ele imperava Roma ali, e ele mandou incendiar Roma todinha. Então estava matando cristãos, judeus, tudo. Ele ficou literalmente louco, Nero. Então disse que foi um período horroroso, momentos depois que o Senhor, nosso Deus, morreu, anos depois. E João estava naquela ocasião, e Deus deu essa visão para ele. E quando escreve este livro, escreve para consolar os cristãos. Tipo assim, você está com medo? Então eu vou lembrar você o que Cristo está trazendo para ele. Cristo mostra, não tenhas medo de nada. Nem de Nero, nem do incêndio que ele está pondo em Roma, nem das mortes que estão acontecendo. Vocês estão vendo mortes? Como a gente está vendo mortes de tudo que é jeito. Guerra, vírus, Covid, morte de velhice, infartos. Veja, então é escrito o quê? Uma carta de consolação. Que a mesma coisa está respingando aqui no Evangelho. Eles estavam fechados com medo. Jesus entra e fala, Shalom, acalma. Olha aqui meus braços, as minhas mãos, o meu lado, ao lado porque onde o soldado passou lá, a lança nele, sangrou muito, olha lá. Nos laterais do Senhor, ele foi lancetado pela lança de um soldado romano, e ali saiu água e sangue, os sacramentos da nossa igreja. Então veja, o Senhor entra naquilo que eu estou fechado, eu estou com medo de tudo, medo de viver, medo. Então o que acontece aqui? Veja que a palavra soprou sobre eles, e eles se alegraram em ver o Senhor. Se alegraram. Essa palavra se alegrar tem a ver com a primeira leitura. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos que nós acabamos de ouvir. Está dizendo ali, Jesus tinha acabado de morrer, ressuscitou, os apóstolos estavam muito alegres pelas graças da ressurreição. Então muita gente estava sendo batizada. Por isso que o padre falou que esse domingo também é o domingo Inaudes, branco. Porque não para a quantidade de gente que vai sendo batizada no catolicismo. Eles estavam muito felizes. Olha como é que termina a primeira leitura. A leitura fala assim: e eles, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo,
curavam muitos doentes, muitas pessoas. Para quê? Aqui que a gente deve refletir. Quando o Senhor diz, não tenha medo, eu te dei o meu espírito, ide no meu nome, e agora use o Espírito Santo, para que você seja curado e cure a muitos. Aqui a gente vai abrir de novo, aquela gavetinha de explicação. Isso aqui é importante demais, demais, porque tem a ver com Tomé, no primeiro momento. A palavra curar, a palavra graça, a palavra felizes ficavam, se alegraram em ver o Senhor, tem a ver com a primeira parte de Tomé. Tomé não estava naquele momento que eles estavam com a porta fechada, devia estar escondido no outro lugar. Então quando eles falaram, nós vimos o Senhor, Tomé começou a falar algo muito nosso. Olha, se eu não tocar lá nas chagas dele, se eu não tocar lá no lado dele, lá, porque eu vi a morte do nosso Senhor, e eu vi que ele foi colocado dentro daquele local de José de Arimateia, que emprestou. Então, se eu não ver, eu não vou acreditar não. Bom, o que acontece aqui? Aqui entra a fé. Quando a gente fala assim, por exemplo, olha, eu vou rezar por você. Você está passando por um mau momento, não está? Está passando um momento. Você não anda preocupado, você está com medo de alguma coisa? Pois bem, eu vou orar por você. Eu vou orar por você e você vai se acalmar. Eu vou orar por você e nós vamos ver o milagre de Deus acontecer em você. Tá certo? Pode até parecer uma coisa meio folclórica. Aí, para com isso, está parecendo aquelas coisas aí de milagres. Não, vamos entender. Para a gente entender por que sempre alegres. E o Senhor falou, a paz, a calma, eu venci. Vamos lá, vamos juntar tudo isso. Porque quando o Senhor, Ele diz, ide em meu nome, batizai as criaturas, impõe as mãos aos doentes, curai os doentes, curai os enfermos. Atenção nisso aqui tudo, hein? Isso aqui aqui precisa ter no Espírito. Veja, o Senhor está falando no Espírito. Curai os doentes no Espírito. E a gente agora tem que fatiar as coisas aqui, para a gente entender bem o que significa a paz, a alegria, a oração. Vou rezar por você. Por exemplo, alguém está com alguém no hospital agora aqui, um exemplo, tá? Aí digamos que nós vamos falar assim, vamos fazer uma oração aqui, no nome do nosso Senhor Jesus ressuscitado, pedindo por essa pessoa. Vamos, irmãos, vamos. Aí a gente começa a fazer um clamor em nome de Jesus. O que acontece? Porque nós estamos nos colocando pelo Espírito Santo na fé, nós já temos a vitória certa de Cristo Jesus. Como? Ele não acabou dizendo, calma, olha aqui, eu venci o mal. Ninguém conseguiu combater a minha ressurreição. Viu? Então eu vou dar agora o meu Espírito para que você acredite, atenção, acredite pela fé no Espírito, que você, ao proclamar o meu santo nome, na vida deste doente, pode ser você, eu vou curar você. Mas curar como? Calma lá. Não segundo os olhos de Tomé, que precisa ver para crer. Eu vou curar no Espírito. Já vou lhe dar a vitória. Atenção aqui é importante entender. A vitória do nosso Senhor, na ressurreição do Espírito, ela não tem nada a ver com o tempo nosso. Entenda isso. Existem o tempo, nós estamos dentro do tempo. Por exemplo, no ano do século 21, você está aqui, você está vivendo, eu também. Se um dia você morrer, nós vamos colocar lá uma certidão de óbito. No ano de 2000, tralalá, tralalá, no dia tal da semana, por volta das tal hora, veja, está dentro do tempo, entrou em óbito, ponto.
ou você nasceu. Eu nasci no dia 8 de agosto do ano tal, por volta de tal hora. Está tudo registrado dentro do quê? Dentro do quê? Tempo. E o Espírito? O Espírito, ele fica dentro só do tempo nosso, ou ele passa dentro, fora, além, volta, vai. Ele está além do tempo, ó. Entenda, ele está além. Então eu vou dar isso para você agora. Eu não vou dar só coisas dentro do tempo, eu vou dar algo vitorioso, além do tempo. Pode ser que os seus olhos vejam neste tempo, mas se os seus olhos não vê, eu te dou a vitória além do tempo. Vai entendendo o que o Senhor está falando? Acalma, shalom, porque agora eu vou dar o meu Espírito, que ele não está trancado no tempo seu, da tua data de nascimento, nem do teu relógio aqui, ó. O Espírito, veja, por isso fala assim, a morte não me segura. O que é a morte? É o que está dentro do tempo. Onde Satanás atua? Só aqui no tempo, só aqui. Satanás, o diabo e os seus demônios estão espalhados pelos ares, como está lá em Efésios capítulo 6, onde? Nesse tempo, neste, só aqui, ó, ele atua aqui só. A morte não me segurou, o que significa? Nem nesse tempo, e no outro muito menos, porque ele não vai para o outro, ele já está no inferno. Por isso fala assim, né? A vida venceu a morte. Entenda isso aqui é importante para você ter fé. A tua fé não está presa aqui no tempo só. Se fosse só aqui no tempo, então a gente tinha que dizer, eu tenho que tocar, eu tenho que ver minha mãe melhorar, para eu falar, mãe, a senhora melhorou? Então Deus está vivo, porque eu rezei e meus olhos viram. Só que como nós vivemos agora, não mais só pelo biológico que tem que ver, o Senhor nos deu a capacidade de ter o olhar da fé, que transcende a matéria. A hóstia, você olha para a hóstia, o que você vê? Com os teus olhos, hóstia. E pela fé, o nosso Senhor está lá, corpo, sangue, alma e divindade. Por isso eu me ajoelho diante de uma hóstia. Veja, isso aí é o que Ele deu para você, deu para mim, deu para os apóstolos. Ó, eu vou te dar a capacidade de enxergar além. É que nem Michelangelo. Já ouviu falar de Michelangelo, artista? Ele foi levar um dia aqueles discípulos dele, para aprender a fazer a arte de esculpir e de desenhar. Eles foram numa pedreira, e Michelangelo falou assim, olha gente, chegamos aqui é o lugar, ó, vocês aqui, tá vendo? Chegamos. Aí ele fala, tá vendo o anjo lá? Aí o povo, o quê? Lá o anjo, ó, tá vendo o anjo? E o pessoal, um perguntou para o outro, você está vendo algum anjo lá? No meio daquela rocha que ele está apontando? Não. Aí o outro, também não. Aí esfregaram os olhos, peraí, será que não é aquela brecha que parece um anjo? Não é. Aí alguém com muita delicadeza perguntou, Michelangelo, me perdoe, nós olhamos tudo e nós estamos aqui em 20 e poucos, nós não estamos vendo um anjo nenhum. Ele falou, como não? Presta o martelo aqui, presta aqui como é que chama aquele outro, do martelo e enfim, foi lá, olha aqui, na primeira pedra que ele começou, olha o anjo aqui, estava na rocha. Era só uma questão de esculpir um pouquinho, você ia ver o anjo que ele mesmo, artista, fez. Por isso que lá no Vaticano tem aquelas esculturas de Michelangelo, de Moisés, né? Da Virgem Maria também segurando o nosso Senhor. Foi ele que compôs tudo aquilo. Então veja, a fé ela tem este olhar além do tempo. Deus já venceu. Vamos rezar por essa mulher? Por quê? Porque quando nós rezarmos por ela, o Senhor vai visitá-la. Mas o que Ele vai fazer pode não ser mostrado nesse tempo,
mas no outro com certeza. É o que Jesus falou para Tomé. Tomé, você acreditou porque você teve que ver? Você teve que ver? Tive. Bem-aventurados, olha, presta atenção agora no verbo. Aqueles que acreditaram sem ter visto. Isso é fé. Eu quero que você tenha esse olhar a partir de agora. Em tudo que te acontecer, neste tempo, sobre você, sobre aqueles que estão em volta da sua história de vida, sua Galileia de vida, sobre as notícias más que você escuta, vê, aquilo que te dá um pouco de desespero, porque todo mundo está alardeando medo, e você também está, entendeu? O Senhor, eu te dei o meu espírito, que é além daqui, nunca esqueça disso. Por isso que a gente deve, com fé, deve não, ter a convicção de falar, Deus já venceu na minha vida, já venceu. Pô, mas padre, olha como você está sendo perseguido, já venceu. Ele já abriu o mar da morte, abriu, agora ele passou do outro lado, ele falou, vem comigo, eu estarei convosco, vem. Não é no seu tempo, pode acontecer de você ver já aqui, o milagre ser colocado já aqui, ok, o menininho ficou bom, a menininha netinha ficou boa, você viu, diácono voltou, mas muitos não voltam, como Fernando, Alcides, meu pai, um parente seu, um amigo seu, uma neta, um neto, sei lá, não volta. E por que não volta? Porque nós já não vivemos mais do tempo aqui, não sou mais desse mundo. Mundo é o tempo, certidão de onde os olhos têm que ver. Vós não sois deste mundo, significa isso, vós sois no Espírito que vos dei. Então aqui entra o treino da fé, treino da oração, aqui entra a segunda parte de Tomé, fez uma experiência, cai de joelhos e fala, meu Senhor e meu Deus. Eu gosto muito daquele vitral lá, esse aqui gente, ó, esse vitral aqui, a pessoa que fala vitral, é vidro mesmo, isso aqui ó, quente, eu não sei se vocês conseguem, atrás das coisas aí, como é que chama? Esse negócio aqui, olha aí ó, esse vitral aqui, tá a Virgem Maria aqui, ela entrega nas mãos de Simeão, o velho Simeão, que era um sacerdote que ano a ano ele ia no templo fazer todos os exercícios como um bom judeu. Ele já tinha a idade avançada, e ele quando pega o menino é o próprio Deus, o Espírito Santo está nele, está no Senhor Jesus ali, pequenininho. O velho Simeão viveu a vida toda, ele já era velho gente, velho de idade, no tempo, lembra do tempo? O que acontece? Quando a mãezinha entrega para ele o menino, ele vai dizer assim, agora, aconteceu um milagre ali, a alegria encheu o coração dele. Olha, ele era um homem piedoso, justo, a Bíblia fala, ele era justo, ele era um homem seguidor de Deus, viu gente? Como nós. Ele na idade avançada, ele pega o menino, quando a mãezinha entrega nas mãos dele, ele olha para o menino e diz, agora meus olhos viram, eita, viu o quê? A salvação. Aí ele vai dizer, ele vai colar com isso, uma outra frase que é esses exemplos que o padre está dando. Se queres, Senhor, pode agora até me levar. Veja, o que aconteceu com esse homem? Esse homem começou a ver fora do tempo. Ele viu a vitória ser confirmada nas mãos dele. Claro que os olhos biológicos viram, mas veja, Deus abriu a visão beatífica pelo Espírito Santo,
algo que ele estava envelhecendo, ele não tinha visto ainda. Agora, já na idade avançada, por isso que fala, não existe idade para ter um encontro com o Senhor. Não existe. Agora que eu estou veinha, olha Simeão. Simeão já estava com o pé na cova. Desculpa falar, uma maneira de brincar, né? Estava indo embora já daqui. Aí ele pega na altura do campeonato e fala, agora meus olhos viram. Ué, mas você não viu antes? Não, agora estou vendo. E vendo o quê? Eu estou vendo a vitória. Veja, essa palavra aqui é a mesma palavra que Jesus está dizendo quando ele olha para os apóstolos lá e fala assim, a paz. A paz. O que é a paz? Olha aqui, ó, vitória. A mesma. Só que lá, um pouquinho antes, agora ele ressuscitado confirmou. Olha aqui, olha aqui. A paz, a calma. Eu darei o meu espírito agora. Chega de olhar dentro do tempo. Eu vou te dar a capacidade no espírito de ter o poder de ir além. Vai além. Veja que o Senhor não limita a gente, Ele deixa a gente ilimitado. Eu posso ir ao encontro do meu Senhor agora, em qualquer hora. Padre, mas e as coisas que chegam doídas para a gente? Chega e vai chegar, e vai chegar, e vai continuar chegando, enquanto vivermos aqui. Mas, se eu estou com meus olhos fitos nele, vida de oração, eu já posso proclamar sem medo algum, Deus já venceu na minha vida. Ah, mas o teu irmão, Deus já venceu na minha vida e na minha família, porque eu estou intercedendo pela minha casa. Eu e a minha casa servimos um Senhor, mas não são todos, não importa, eu sirvo, eu estou pedindo por ele. Então veja, saiu do tempo. Agora, se a pessoa voltar bonitinha, glória a Deus. Marcos voltou, diácono, Marcos vai fazer batismo daqui a pouco. E se ele não voltasse? A gente ia chorar. Mas que choro é esse? Um choro de derrota? Não, um choro de saudade. Pô, o cara faz falta para a gente. Papai faz falta para vocês. Agora, com a certeza de fé, lembra de Abraão falando lá no alto para os dois serventes dele, levando o menino para fazer o sacrifício? Fica com o jumentinho aqui, falou para os servos dele, porque eu e o menino vamos fazer o sacrifício e voltaremos a ver, não nesse tempo, na vida vitoriosa com o Senhor, teu pai, meu pai, nossos avós, nossos amigos, o seu ente querido. Senhor, mas está demorando. Maranatá, ele só vai falar isso. Eu volto logo. E na fé, a gente tem essa, ele está chegando. Pô, mas está demorando, ele está chegando. Ele está chegando. Porque se eu for colocar no meu relógio, eu entro em depressão. Cadê Deus? Veja, não é assim que funciona a fé. Então hoje, irmãozinhos, este santo evangelho, esse domingo branco, inaudes, é para nós neófitos, que fomos batizados, que recebemos o sopro. Não tenhas medo enquanto caminhares nesse mundo, pois eu venci a morte com a minha vida, e a minha vida eu estou te dando agora. Toma! Toma, você não é ninguém, você é filha de Deus. Tem uma carinha que ninguém reconhece você. Reconheceram Jesus ressuscitado? Não, mas reconheciam Ele quando Ele dava um testemunho de vida. Então testemunha a tua fé. E aqui não tem mais tom de pele, nem homem, nem mulher, somos todos no Espírito. Todos podemos dar o grande testemunho na fé além do tempo. Deus já venceu na nossa vida. Ele já venceu. Ele venceu em você, mulher. Ele venceu em você, meu irmãozinho.
Claro que aqui nesse mundo a gente vai continuar ouvindo no tempo: ah, você não devia ter nascido, ah, praga dos infernos, não estou nem aí com você, não, nem, eu passo por você, nem olho, é como se você não existisse. Vamos dar lugar para os grandes que têm dinheiro, abra a porta para quem é o dono do dinheiro, põe melhor hotel. Isso aqui a gente vai ver no mundo, e dá a impressão que a gente é nada. Você recebeu o Espírito de Cristo. Por isso que a igreja não para de clamar: aleluia, Páscoa, porque nós todos somos igreja, nós todos recebemos o distintivo da vida eterna. Só fica na morte quem quiser. Oh, meu irmão, minha irmã, é isso que está sendo mostrado aqui nessas 3 leituras aqui. É isso, não é outra coisa. Veja, João, o mesmo que escreveu o Apocalipse, no comecinho da leitura, ele foi levado para a ilha de Pétamo, como está escrito aí? Pátimos. Sabe o que ele estava fazendo lá? Ele não viveu com Jesus? Ele não viu Jesus ressuscitado? Olha como é que ele fala: me levaram para a ilha de Pátimo. O nome é bonito, né? Dá para colocar o nome de cachorro. Pátimo, vem aqui, Pátimo. Era uma pequena ilha que tem até hoje, a ilha de Pátimos. Essa ilha era uma ilha toda rochosa. Por que ele foi levado lá? Ele foi levado preso pelos romanos. Então ele estava preso, ele estava sofrendo. Olha o testemunho que ele dá. Ele escreve uma carta, Deus mostra para ele ali uma visão de consolação. A paz, João. Seja vitorioso. Mesmo que você morra nessa ilha aqui, você já venceu. Ele escreve isso e manda para a gente. Mandou para você. Para você. Vocês estão entendendo? E você não quer aceitar passar por alguns perrengues nesse tempo? Pode vir. Só que você tem que rezar. Porque se você não orar, você tomba. Você cai do outro lado. E cai fácil. É pego pelo nariz assim. Satanás faz o que quiser com você. Deixa de rezar e vigiar para você ver. O diabo pega você pelo nariz. Ele puxa onde ele quer você. Ele leva você para o abismo da depressão. Ele vai colocar dúvida em você. Quando pega pelo nariz, ele põe dúvida. Menininha bonita, você não é cristã? Fala para Deus te tirar daqui. Fala para Deus devolver teu pai. Fala para Deus devolver a saúde não sei de quem. Fala. É mesmo, por que Deus não está aqui? Ei, a paz. Acalma. Olha aqui. E termino. Olha aqui. Olha com teus olhos aqui agora, aqui. Acorda aí, minha senhora. Acorda aí. Tá vendo aqui? O que você está vendo? Fala para o padre, o que você está vendo aí? Pode falar com voz alta. Fala mais alto. Jesus ressuscitado? Peraí, ele está crucificado ou ele está ressuscitado? Ele está ressuscitado, gente. Está vendo como nossos olhos se prendem só em desgraça? Lá em Mato Grosso, uma onça matou um homem que tinha 60 anos de idade. Comeu ele. Sabe o que a gente faz? Pega o celular, onça engole o homem em Mato Grosso. Gente, como nossos olhos se prendem em desgraça.
Ah, teu filho agora está saindo com aquele rapaz lá. Você não para de pensar nessa desgraça. Você não põe o teu joelho no chão e fala: não sei por onde ele está, mas só sei que Cristo está com ele agora, porque o meu Cristo é um Cristo vencedor. Eu estou pedindo pelo que Deus põe a libertação no meu filho e os anjos estejam lá. Mas se ele perder, bom, se ele se perder nesse mundo aqui, pela graça de Deus e pela minha intercessão, ele vai chegar no céu. Ponto final. Agora, se a gente quer ficar buscando as desgraças toda hora, meu filho, minha filha, é isso aí. Aí você vai olhar para a cruz e falar: tadinho. Oh, Jesus, por que você está tão sangrando assim? Cara, é feio demais te olhar assim, cara. É derrota, é ressurreição. Irmãos, você precisa escutar isso. Quando você for orar por alguém, lembra-te, não reze dentro do tempo apenas. Reze dentro do tempo, mas a sua oração, ela passou do tempo. Obrigado, Senhor. Acabou de rezar por aquela pessoa? Acabou? Já agradeça a vitória de Deus. Não, mas eu não vi. Tomezinha, bota o teu dedo aqui. Não seja incrédula, mas fiel ao teu batismo. Onde está a tua fé? Levanta-te. Vê como Jesus faz com o padre? Às vezes eu tenho vontade de me debruçar no choro. E ele fala: sacerdote, levanta-te. Pronto. Perdão, Senhor, pela minha falta de fé. Qual é a sua dor? Qual é o seu luto? É um filho? É o teu matrimônio? É você mesmo? Eu não sei por onde você está. Deus, Ele entra na sua área fechada, se você permitir, e Ele vai fazer shalom, e vai sorrir para você. Não tenhas medo. Eu venci a morte. Não espere nada desse tempo. Espere no meu espírito. E já canta glória para Ele. Amém? Você entendeu direitinho? Obrigado, Jesus, pela sua palavra. O Senhor hoje falou para mim de novo. De novo. O Senhor está vivo. 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 Mais vivo do que eu. Mais vivo do que você. Vivo. Isso é vida. Eu sou a verdade e a vida. Cuidado, porque você pode estar andando como morto. Vamos ficar em pé? Cantar um trechinho? Um trechinho só. A letra. Meu Senhor e meu Deus. Aquela palavra de Tomé. Meu Senhor e meu Deus. Foi baseado em São Tomé essa canção. Olha lá. Meu Senhor e meu Deus. Peça isso. Eu creio, Senhor. mas aumenta a minha fé, meu Vai lá. Senhor. Meu Senhor e meu Vem, Espírito Santo, vem agora, vem. Meu Senhor e meu Deus. Eu te batizei, meu irmão, minha irmã. Meu Senhor e meu Deus. Eu creio, adoro. mas aumenta a minha fé. Dá-me uma fé viva. Dá-me uma fé viva. Olha aqui, ó. Dá-me uma fé nova. Ele ressuscitou, minha filha. Olha pra cá, olha aqui, ó. Traduzida na vida, testemunhada, Vai lá. no amor pelos irmãos. Olha pra ele, vai lá. Dá-me uma fé viva. Ele ressuscitou, meu irmão.
Dá-me uma fé nova. Dá-me uma fé nova. Pela fé, eu enxergo Ele assim, ó, na fé, ó. Traduzida na vida. Olha aqui, ó, olha aqui, ó. Lá na tua família, ó. Oh, pelos irmãos. Olha o teu matrimônio aqui, ó. Meu Deus. Olha lá, olha aqui, ó. Meu Senhor e meu Aqueles que foram, aqueles que o Senhor já permitiu, olha aqui, ó. Meu Senhor e meu É com o olhar da fé, da ressurreição. Olha lá. Meu Senhor e meu Deus. O que? Eu creio, Senhor. Vai lá. mas aumenta a minha fé. Olha dentro da tua vida agora. Olha para Ele, ó. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela caminhada que o Senhor faz comigo. Meu Senhor e meu Deus. É este olhar que Ele espera. Olha aqui, ó. Mas aumenta a minha fé. Mas aumenta a minha fé. Dá-me uma fé viva, Jesus. Dá-me uma fé viva. Dai-me uma fé nova. Dá-me uma fé nova. É com este olhar aqui, mulher. Olha, olha aqui, ó. Traduzida na vida. Quando você olhar na Eucaristia hoje, olha assim o Senhor. Precisa rezar. O amor pelos irmãos. Senhor, tem piedade de mim, Senhor. Vai. Dá-me uma fé viva. Dá-me uma fé nova. Traduzida na vida. Testemunhada no amor pelos irmãos. Obrigado, Jesus. Vai rezando, compadre. Obrigado, Jesus, por tudo que me acontece e por tudo que já me aconteceu. Porque com o teu Espírito eu sou mais do que vencedor. Eu já venci. Tu és a vitória na minha vida. Tu és a vitória na minha vida, na minha saúde, na minha casa, nos meus afetos, naqueles com quem eu trago no coração. O Senhor já é vitorioso. Já é vitorioso, já venceu, já venceu. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela é cura. A Tua palavra é salvação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me visita agora. O Senhor está me visitando. Está visitando agora a pessoa que está lá no hospital. Levanta o teu braço e fala: Senhor, eu estou rezando por ela. Eu estou rezando, eu sei que o Senhor agora me ouve, o Senhor me vê, e o Senhor também soprou, olha a palavra, olha o verbo, soprou sobre mim o teu Espírito, e eu posso proclamar. Visita agora, Senhor, realiza agora a tua vitória. Peça pela tua mãe que está no hospital. Peça, Senhor, realiza esta vitória além do tempo, além daqui, sobre a vida da mãe que o Senhor me confiou. Peça. Isso, vai pedindo, vai agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor, pela vitória sobre a vida e a saúde da minha mãe, sobre aqueles que já se foram. Senhor, eu peço que as almas deles sejam agora visitadas. Vá onde eu não posso ir. Ó Maria concebida sem o pecado, vem, mãe, intercede por nós agora. A senhora que diz: fazei
tudo o que Ele vos disser. Eu creio, espero. Obrigado, Senhor. Dai-me a graça de, mesmo que os meus olhos não vejam, eu creio, eu creio, eu creio, mesmo que os meus olhos não vejam, eu creio, adoro, mas aumenta a minha fé, Senhor. Isso, vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, venha sobre a minha vida. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Fala, o vento sopra, vai lá. O vento sopra onde quer. Você ouviu o ruído, mas não sabe de onde vem, nem pra onde vai. Olha lá, tá além daqui, olha lá. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Ele não fica só neste mundo, vai lá. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Vem, por isso vem, Espírito Santo, vem, Espírito, vem, Espírito Santo. O vento sopra onde quer, além daqui, vai lá. O vento sopra onde quer. Você ouviu o ruído. Olha como ele está fora do tempo. Não sabe de onde vem, nem pra onde vai. Ele entra em todos os tempos. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Assim acontece com aquele que nasceu. Para terminar, levanta teu braço, peça, reza com o Padre. Por isso vem. Peça, minha irmã, peça no teu batismo. Vem, Espírito Santo. Vem, fogo abrasador. Vem, cura-me. Liberta-me, Senhor. Não ser de novo, poder haver o reino de Deus. Para terminar, vai lá nesse verso. Em verdade eu te digo, quem não renascer da água e do Espírito, o quê? Não entrará no reino de Deus. Por isso vem, Espírito Santo. E o Senhor vai tocando vocês. Nesse momento o Senhor vai colocando para nós, para mim e para você. Leva a paz naquela situação perdida. Leva a paz ali onde já se perdeu. Leva a paz aonde os seus olhos veem. Obrigado, Jesus. O desespero. Obrigado, Jesus. Leve a paz nessa situação. Jesus. Obrigado. Nessa perda de emprego. Sim, Senhor Deus. Leva a paz. Sim, Senhor ali Jesus. Naquele hospital onde já foi desenganado. Obrigado, Senhor Jesus. Eu creio. Leva a paz nessa Sim, gravidez. Eu creio, mesmo que Leva meus a olhos paz. não vejam. Leva a paz em todos os cantos. Mesmo que meus olhos não Naqueles vejam. que já estão condenados porque estão devendo drogas. Simeão. Leva a paz. Naqueles que perderam já o sentido da herança. Leva a paz na família. Aonde está essa discussão por herança? Obrigado, Senhor. Essa discussão por herança que está aparecendo, que é mais uma desgraça que está acontecendo nessa família. Uma desunião. Leva a paz nesse lugar. O Senhor está falando para mim e para você. Leva a paz nessas situações. Obrigado, Jesus. Obrigado, essa semana, meu irmão, minha irmã, Jesus falou para Maria Madalena: não me toques, não me toques, mas vá cumprir a missão de espalhar o meu nome.
Eu ressuscitei. Isso é um ato de fé, meu irmão. Maria Madalena não reconheceu Jesus ao primeiro olhar, mas ela acreditou. A fé dela acreditou que Jesus já estava ressuscitado. Ela não pôde tocá-la. Ela não pôde tocá-lo. Obrigado, Jesus. Mas ela acreditou e falou para todos os irmãos: Jesus ressuscitou. Amém, Senhor Jesus. Jesus está falando para mim e para você. Leva Jesus agora. Mesmo que você não sinta, mesmo que você não o veja, leva Jesus. Amém, leva Jesus em todas as situações de tribulação da tua Sim, vida. eu levo Jesus. Amém, Senhor. Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Maria, minha mãe. Junto com o Padre, elevemos então a nossa fé sobre esse sacramento tão poderoso no Espírito. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu.